Com esse vídeo nós vamos finalizar o capítulo 8 do livro de Provérbios de Salomão, que vai tratar sobre, como o livro todo fala, a sabedoria. Aqui nessa leitura que eu vou fazer agora, ele vai sintetizar, vai dar uma clareza, vai mostrar, com base em mais versículos, com a concordância, a sabedoria. Começa assim, versículo 22 de Provérbios 8. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Já tá dando para entender, né? Já deu para ir lá para Gênesis capítulo 1, e João capítulo 1. Isso já desmistificou a coisa, já clareou. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Quem é esse? É algo que está antes da criação. É algo que está antes da criação. Aí você vai para Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aí diz, a terra era sem forma e vazia, era só o vácuo. Aquela coisa informe, bruta, tosca, uma pedra bruta, um planeta bruto. E o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre a face do abismo, o infinito. Então, isso estava, esses versículos, o que diz esses versículos 22, 23, 24 e 25 de Provérbios 8, estava no pensamento de Deus, que é Cristo. Se você for para João capítulo 1, versículos 1 e 2 até, Mas eu vou ler apenas o versículo 1, diz o seguinte: no princípio era a palavra, o verbo, a palavra. Ele estava com Deus no princípio e ele, Cristo, é a essência, a principal, a primeira, o primogênito de todas as coisas. Cristo não é um ser qualquer que apareceu há 2000 anos atrás. Ele estava no projeto de Deus, na mente de Deus, antes de todas as coisas serem criadas. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Se você for para Jó, para terminar essa sequência de concordância e entrar no versículo seguinte, no versículo 26 de Provérbios, vamos ler Jó. Jó capítulo 15, versículos 7 e 8, que diz assim: será que você foi o primeiro a nascer? Deus, o Eterno, o Criador, tratando com Jó. Eu não sei se aqui é uma conversa com os 4 amigos, com os 3 ou 4 amigos de Jó, os amigos de Jó que estavam lá com ele. Então eu não vou afirmar
nenhuma nem outra coisa, mas aqui alguém, ou Deus, o Eterno, o Criador, ou através dos amigos de Jó, perguntou para Jó: será que você foi o primeiro? Será que você foi o primeiro a nascer? Você tem esse conhecimento? Você que diz que é sábio aí na internet, que acha que é o Todo-Poderoso, a excelência da excelência. Será que você foi o primeiro a nascer? Você, 2000 anos depois. Foi você que principiou a criação? Acaso foi gerado antes das colinas? Você que nasceu ontem, 30 anos atrás, 40 anos atrás, e hoje acha que é Deus? O orgulho em pessoa? É isso que a palavra está perguntando. Você costuma ouvir os conselhos secretos de Deus, ou só a você pertence a sabedoria? Você é o único? É uma pergunta, isso aí para uma autoanálise, uma autocrítica de cada um. Porque se tem uma coisa que tem desgraçado a humanidade, é a falta de humildade. Tanto homem como mulheres e até os adolescentes estão emburacando. Falta de humildade, de reconhecimento de que não é nada. Vamos ao versículo 26. Versículo 26 diz assim, Provérbios 8, 26, 27 até o 29. Ele ainda não havia feito nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Antes, eu disse aqui, um pouquinho antes desse vídeo, antes de tudo, ele não tinha feito os campos e o pó, o próprio pó, a poeira cósmica com a qual Deus criou toda o cosmo, ainda não tinha sido criado. Existia apenas um vácuo. E a sabedoria já estava na mente de Deus. Cristo é Deus. É a revelação de Deus. É difícil de acreditar, mas é. Num homem. Ele diz, ele ainda não havia feito nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, eu estava lá, a sabedoria. Quando traçou o horizonte, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem dos seus limites, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Cristo é a sabedoria de Deus. É por ele que tudo subsiste. Existe e subsiste. E é só através dele. É difícil de acreditar. Até mesmo as igrejas não estão mais pregando o evangelho na essência que é para ser pregado. Estão materializando a coisa. Estão preocupados com dinheiro, política, poder, mulheres e etc. Mas Cristo é a essência, Cristo é a sabedoria de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 9 e 10. Disse Deus, ajuntem-se num lugar só as águas que estão debaixo do céu e apareça a terra seca. Ele deu limite às águas. Aí você diz, e o tsunami? Os homens é que vão habitar no caminho das águas. E as enchentes? São os homens que constroem no caminho. A água não ultrapassa o limite dela. São os homens que fazem barragens e etc. e tal. E forçam o desvio das águas. Mas no natural, não. Vamos continuar. E assim foi, versículo 10. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que isso era bom. Jó, de novo Jó.
capítulo 38, versículos 10 e 11. Quando fixei os limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Quem delimita tudo na criação é o próprio Criador. Ele é o dono da criação. O que acontece de tragédias, catástrofes e tudo mais, tipo o vulcão que está em erupção numa das Ilhas Canárias, o homem constrói ao pé do vulcão, sabendo que aquilo é um vulcão adormecido. O próprio homem procura a morte. O ser humano desafia a natureza. As ondas podem quebrar. Deixa eu ver se eu estou lendo certo aqui. Jeremias, perdão, eu pulei aqui. Jeremias, capítulo 5, eu tinha lido Jó 38, 10 e 11. As águas orgulhosas não podem passar dali, aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Agora vamos para Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Acaso vocês não me temem? O Criador está perguntando. Vocês não têm respeito por mim? Vocês são doidos? Vocês perderam o senso lógico, racional. Estão agindo, nem animais fazem isso. Fazem coisas que os humanos estão fazendo. Estão brincando com a morte. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não temem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. O mar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Pode fazer a zoada que quiser. Toda a criação, até o diabo, está subjugado. E o câncer? Ele mata o crente de câncer. Apenas a carne. Apenas a carne. Ele não chega no cerne, na alma. Ele chega até no segundo homem, no espírito. Mas ele não chega na alma. Ele não consegue matar a alma. Vamos agora ao versículo 30. Provérbios 8, 30. 30 e 31. Eu estava com ele, a sabedoria, Jesus Cristo. Eu estava com ele e era seu aluno. Dia a dia era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Há um entrelaçamento da sabedoria com o seu Criador, com o Eterno. Eu me alegrava com o mundo que ele criou. Veja que há uma correlação. As pessoas é que se distanciam de Deus. O homem começa a afundar no conhecimento, na ciência, não que seja para ser um burro estúpido, tapado, mas ele começa a colocar o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a manufaturação das coisas acima de Deus. E aí ele começa a ser um ser orgulhoso, achando que é o Todo-Poderoso, achando que não precisa de ninguém, de Deus. Mas o próprio Deus está dizendo aqui, no versículo 31 de Provérbios 8, que tem prazer. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava a humanidade. Deus tem prazer em estar com você, menina. Pare de bobagem. Deus tem prazer em estar com você, homem, empresário, político, comandante,
Seja lá qual for a sua classe social, ou cor, ou raça. O Eterno, o Criador, tem prazer. Ele quer estar com você. Não estou falando de estar... Não é questão de igreja, é uma coisa pessoal entre você e o Eterno. Você sabe, você sentirá que Ele está com você. Não é nada de coisa política de igreja. João capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio, e o versículo 18. Vamos lá, primeiro o versículo 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava no princípio com Deus, e o verbo, Cristo, era Deus. Versículo 18, ninguém, ele estava com Deus no princípio. Versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito que está junto no seio do Pai, então Jesus Cristo é o corpo de Deus. Jesus Cristo é a materialização de Deus. Então Jesus Cristo é Deus, o Filho unigênito que estava no seio do Pai, esse o fez conhecer. Jesus Cristo não é uma pessoa, uma segunda pessoa, terceira, ou profeta, ou auxiliar de profeta, ou seja lá o que for. Está aqui a palavra dizendo. A palavra dizendo. Ouçam-me agora. Versículo 32 e 33 eu vou ler. De Provérbios 8. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha orientação e vocês serão sábios. Não a desprezem. Não a troquem por prazeres. Não a troquem por poder monetário ou político, social. Nem poder religioso. Tem muita gente que... Misericórdia. Lucas capítulo 11, versículo 28, ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem, e a obedecem. Vamos ao versículo 34 e finalizar esse vídeo. 34, 35 e 36 do Provérbios 8. Como é feliz, uma confirmação dos versículos que eu li agora há pouco. Como é feliz o homem que me ouve vigiando diariamente, como é feliz o homem que me ouve vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às ombreiras, os ombrais da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe favor do Senhor. É uma coisa pessoal. Ele não está dizendo aqui local, é pessoal. E independente de qualquer geografia ou de qualquer área física, a minha casa aqui é a glória. Quem vigia a ombreira, a porta. Pode ser físico lá, querer ir à igreja, etc. Mas isso é eternidade. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém. Shalom, Adonai.